E é exatamente por essa questão, pelo tempo que o vírus fica nesses diversos materiais, que diversas cidades no estado de São Paulo e no Brasil interromperam a coleta seletiva nesse momento. Porque vocês sabem que muitas cooperativas, né, têm pouca estrutura, os IPIs, né, que eles trabalham muitas vezes são insuficientes para dar conta nesse momento de pandemia, que deveria estar sempre estando higienizado. Então, e quais são as dicas lixo zero para esse período de quarentena, né? Então, como vocês viram lá naquela pirâmide invertida, a primeira coisa que a gente vai pensar sempre é no consumo sustentável. Compre com responsabilidade somente o que você realmente necessita. Leve máscara, né? Vá com máscara, leve um álcool, sempre higienize todo o tempo as suas mãos, né? O álcool gel 70, né? Se possível, leve também um frasquinho para você borrifar o hipoclorito de sódio no carrinho que você vai fazer as compras, aonde você for pôr a mão, que você perceber, passa lá o hipoclorito de sódio com um paninho para você ir desinfetando, né? De preferência, leva sempre sacolas de tecido, as retornáveis de tecido, porque ao chegar em casa, uma das primeiras atitudes que você faz é trocar a roupa, coloca para lavar junto, coloca a sacola, porque no processo de lavagem com sabão, no secar no sol, ela já vai descontaminar. Enquanto as sacolas plásticas, você viu lá que o vírus pode ficar até 5 dias, né? E compre somente o necessário, ainda mais agora nesse momento, é super importante essa atitude de comprar só o necessário para evitar que o preço das coisas não subam, né? Ao chegar em casa, desinfeta tudo, todas as embalagens, né? Com o álcool 70, ou então com hipoclorito de sódio. E hoje, por exemplo, que nem eu comprei frutas, eu lavei todas com água e sabão, as laranjas, os limões, foram todos lavados com água e sabão. Temos um mantra dentro do lixo zero, que é o desembale menos e descasque mais. O que seria isso? Quanto menos alimentos ultraprocessados você comer, melhor será a sua saúde. Maior será a sua imunidade para, no momento que o vírus chegar em você, você ter a resistência para não cair doente, né? Então, fortalecer a sua imunidade é uma estratégia muito importante nesse momento de quarentena para a questão do Covid-19, né? E como que nós vamos separar os resíduos, né? Então, aqui nós temos dois quadros: as pessoas que têm alguém em casa que esteja infectado, e o segundo caso é que, graças a Deus, estão todos saudáveis e não tem ninguém com infecção dentro de casa. E como que faz quando você tem alguém com suspeita ou com a Covid-19 confirmada em casa, né? Então, o paciente vai ter que ficar recluso num ambiente da casa, isolado, né? De preferência com todas as janelas abertas para que ventile o máximo possível, né? O próprio paciente que faz a gestão dos resíduos, que limpa, organiza o quarto para evitar que outra pessoa entre dentro, né? Ele não sai nem para comer, no máximo só para ir ao banheiro. E toda vez que for ao banheiro, ter o cuidado de desinfectar logo em seguida, para que outra pessoa da casa não se contamine no banheiro depois. E tudo que for gerado nesse quarto tem que ficar dentro de um único recipiente, ou uma sacola, um baldinho, tem que ficar lá dentro desse saco. E tudo que for gerado dentro desse quarto não pode, em hipótese alguma, ser misturado com os recicláveis. Então, jamais misturar luva, máscara, lenço, fralda, papel higiênico com os recicláveis, né? Porque eles estão contaminados, né? E conforme for enchendo o saco, se deu 2/3 do saco, opa, já fecha, já dá um nó. Ou então a cada 48 horas, né? Um dia sim, um dia não, já troca o saquinho, já fecha.
Aí ele coloca do lado de fora da porta. Nesse momento, a pessoa que for pegar, ela coloca a luva, borrifa hipoclorito de sódio para desinfectar, certo? E ela vai pegar esse saco e vai colocar dentro de um segundo saco para depois, né, preencher com os outros rejeitos para dar a destinação ambientalmente adequada. Então, na hora de dispor, esse segundo saco, a gente fecha o lacre ou dá um nó, né? Também não espera encher até a boca, quando 2/3 da sua capacidade já fecha, para não correr o risco desse saco abrir e ir pela rua e contaminar alguém, né? Se possível, sempre antes de dispor, né? Borrifa hipoclorito de sódio, e se você conseguir segurar por 72 horas antes de dispor para a coleta domiciliar, é o ideal para dar o tempo também do vírus morrer, certo? E no caso que Deus queira, acredito que seja o seu caso, que não tenha ninguém doente na família, que estejam todos saudáveis, ou então, aparentemente, né, não temos a ideia que esteja infectado, porque a gente sabe que esse vírus, se a pessoa tem uma imunidade alta, a pessoa muitas vezes está infectada, mas ela não desenvolve a doença. Então, o que teria que fazer para ser lixo zero? Nesse momento, no mínimo, 3 recipientes. Nós vamos destinar somente para os recicláveis. Outro recipiente para os resíduos orgânicos e o terceiro para os rejeitos. Então, conforme for fazendo, ainda mais agora em casa, nesse período que a gente cozinha mais, né? Então, tudo que for sendo feito na cozinha vai no baldinho de orgânicos recicláveis, né? Para papel, papelão, né? Para o metal, para os diversos tipos de plásticos, né? Se possível, vidro, coloque separado. Por que a gente coloca o vidro separado, né? Porque corre o risco de quebrar e machucar alguém, né? E quais que são as nossas propostas, né, como lixo zero? O Instituto Lixo Zero Brasil lançou agora nesse período de quarentena o Desafio Lixo Zero. E o que é esse Desafio Quarentena Lixo Zero? É para as pessoas que, se graças a Deus puderem participar, que estejam todos saudáveis, tem que escolher um espaço na sua casa que ela possa armazenar os resíduos recicláveis. Então, todas as embalagens devem ser lavadas antes de serem armazenadas, para evitar dentro da sua casa que haja mau cheiro ou até a atração de vetores, de barata, de rato, alguma coisa assim. Se tiver tudo higienizado, não vai ter problema nenhum. E qual que é a ideia? Guardar a maior quantidade de resíduos no menor espaço. Por isso é importante desmontar, amassar, dobrar as embalagens, encaixar uma na outra para ocupar o mínimo possível de espaço e conseguir guardar o máximo que você puder. Por que a gente vai fazer isso? Como eu já falei para vocês, as cooperativas de catadores nesse momento de quarentena não estão trabalhando. Esse seu material guardado vai ser a caderneta de poupança desses catadores que nesse momento estão inviabilizados de trabalhar por causa dessa questão da contaminação do coronavírus. Então, olha só, é um trabalho de solidariedade que você está tendo com essas famílias desses catadores. É um trabalho de amor ao próximo, de amor à mãe natureza, que você está evitando que esses resíduos cheguem no aterro sanitário e devolva para a cadeia produtiva para não precisar extrair esses recursos naturais da natureza, poupando o meio ambiente de ser degradado, né? E quando você começa a fazer, que nem essa foto aqui que vocês estão vendo, são os resíduos de 15 dias da minha casa, né? Que estão aqui todos no sol. Por que eu coloquei no sol? Porque o sol é um dos melhores desinfetantes naturais que nós temos, né? A luz do sol, né, com seus raios ultravioletas, desinfectam praticamente
todas essas embalagens que depois eu vou dobrar, guardar direitinho e deixar para a cooperativa de catadores no período depois dessa quarentena, certo? Quando você tirar a foto do que você está fazendo, nós pedimos para você postar nas redes sociais, né? Por quê? Para tentar engajar mais pessoas nesse contexto das pessoas quererem fazer a mesma coisa, de segregar e guardar lá na casa delas, né? Também. E cada vez mais a gente fazendo uma rede para cada vez mais pessoas irem se sensibilizando para essa questão ambiental, né? E né, do desafio quarentena lixo zero, né? E como que é essa receita aí do hipoclorito de sódio? Para cada 1 litro de água, você vai colocar 2 colheres de água sanitária, de 2,0 a 2,5%. É o que normalmente já, quando você compra água sanitária, elas são assim. Evite comprar as caseiras, que normalmente não são feitas por químicos, né? Que pode ser que erre a receita, um pouco para mais, um pouco para menos. Jamais use esse hipoclorito de sódio na pele, né? Sempre que possível, manipule com luvas, né? Porque ele pode machucar, ressecar muito e fazer mal para a sua pele. Essa receita, que a receita certa é essa: para cada litro de água, 2 colheres de sopa de água sanitária, certo? A fonte é o Conselho Regional de Química do Estado de Minas Gerais. E os resíduos orgânicos? O que eu faço com os resíduos orgânicos, né? Primeira coisa é aquilo que a gente já mostrou naquele baldinho lá. Primeira coisa, nós vamos separar, né, o resíduo orgânico do rejeito e do reciclável, né? Então tem que ter um potinho lá na tua cozinha específico para o resíduo orgânico, que conforme for descascando, já vai colocando direto lá, certo? Depois você vai pegar esse resíduo orgânico e você vai misturar ele um pouquinho. Se você tiver em casa um vaso que a planta não está indo, que a planta morreu, você pode pegar aquela terra do vaso, né, que ela já está rico em micro-organismos, né, de decompositores, já está lá naquela terra lá, você vai misturar com folha seca, com serragem, né, o resíduo orgânico com aquela terra com composto, ou a terra de composto vegetal mesmo, né, que você compra em casas de R$1,99, né, com folha seca. Mistura tudo aquilo e coloca pode ser num vaso, pode ser numa floreira, pode ser numa caixa, né? Que seria esse aqui, o 3, né? Você coloca lá e depois, sempre, regra de ouro da compostagem: nunca, jamais, em hipótese alguma, deixe resíduo orgânico exposto. Cubra, né, com folhagem ou com a serragem para ele não ficar exposto, para não atrair nenhum tipo de vassoura. Depois, o terceiro passo é esse daqui, ó, oxigene, né? Então, como que eu faço para oxigenar? Com uma pazinha ou então com um cabo de vassoura, espeta e dá uma voltinha, como se fosse fazer um cone, vários pontos da composteira para ela ir respirando. A diferença do método Lages, que não vai colocando um sobre o outro, né, que vai formando uma camada de lasanha. O método Lages, como você vai ver aqui, ó, você coloca aqui, depois vai vindo para o lado, vai colocando no lado até preencher a floreira, a caixa, o espaço. Quando tiver aqui, depois preencheu, vamos supor que nesse espaço aqui, que todo dia você vai colocando um pouquinho, no final da semana preencheu a caixa, certo? Você aguarda mais uns 10, 20 dias, né? E plante em cima, aqui em cima mesmo dessa leira, tá vendo aqui? Você já pode estar plantando em cima do material compostado. E aqui eu deixo meus sinceros agradecimentos a cada um de vocês.